Olá, meus queridos internautas e amantes da natureza, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Shaurar, desejando a vocês uma ótima escuta na companhia de uma narração acerca de gafanhotos que representam uma praga devastadora, pois sem chuva há mais de 8 meses no sertão, o nosso sítio sofreu uma invasão acridiana. Obrigado pela sua atenção. Pela voz de Andréia Tairi Shaurar. O gafanhoto é um inseto artrópode fazendo parte da ordem Orthoptera que, outrora reuniu mais de 15.000 espécies distribuídas pelo mundo, especificamente ao redor das zonas desértica e intertropical. Hoje em dia, existem ainda cerca de 10.000 espécies, ou seja, as solitárias que são inofensivas e outras, como o gafanhoto gregário, ou do deserto, susceptíveis de enxamear e causar estragos terríveis na vegetação, nas plantações e colheitas. O gafanhoto do deserto ou gregário é muito diferente dos outros insetos, pois pode viver tanto solitário quanto em grupos, e a mudança de sua morfologia é definida por um ou outro desses comportamentos. Dependendo do seu estilo de vida, solitário ou gregário, a mesma espécie de gafanhoto se apresenta em duas formas ou aparências físicas bem distintas, chamadas de fases determinadas pelas condições ambientais e pela densidade populacional de gafanhotos, que terão um impacto significativo e determinante no comportamento, fisiologia, anatomia e morfologia do gafanhoto, características que serão transmitidas aos seus descendentes em um fenômeno irreversível. As diferenças morfológicas entre as duas formas são tais que por muito tempo se acreditou que fossem espécies distintas. Assim, como para todos os artrópodes, o corpo do gafanhoto, que é coberto por uma cutícula, uma espécie de pele rígida e totalmente insensível, é composto também por 3 tagmas ou tagmata: a cabeça, o tórax e o abdômen. A cabeça ortognática, ou seja, perpendicular ao corpo, de forma que a boca e o aparelho bucal se abram para baixo, tem um par de antenas, 2 grandes olhos facetados, compostos por cerca de 10.000 olhos elementares, ou omatídeos, bem como 3 olhos simples ou únicos, ou ocelos, localizados na testa. Um lábio superior, um par de mandíbulas e 2 pares de maxilas completam as partes da cavidade bucal. O tórax contém 3 segmentos, cada um dos quais com um par de pernas anexadas. A parte dorsal do primeiro segmento, chamada pronoto, é em forma de cela. O segundo segmento contém o primeiro par de asas, ou élitros, que são alongadas, estreitas e com bordas quase paralelas. O último segmento contém as asas traseiras, ou asas propriamente ditas usadas para voar. Triangulares, transparentes e finamente nervuradas, essas estão em repouso, dobradas sob o élitro. O abdômen consiste em 11 segmentos sem apêndice, exceto o 8º e o 9º, que contém as partes genitais, e o último que termina com um par de apêndices táteis, os cercos. O órgão auditivo é formado pelos 2 tímpanos, que se abrem nas laterais do primeiro segmento. Na presença de uma fêmea adulta fértil, e isso durante a época de reprodução, o gafanhoto do deserto ou gregário macho começa a bater rapidamente suas asas, produzindo assim uma substância volátil chamada feromônio, capaz de estimular sua parceira em poucos instantes. No caso do gafanhoto, a duração do acasalamento é de 2 e 14 horas conforme a um certo ritual que vamos desvendar. Após alguns contatos físicos por meio de suas antenas, o gafanhoto de repente salta sobre ela cavalgando e segurando-a firmemente por meio de suas patas dianteiras e encurva seu abdômen sob ela prendendo seus órgãos genitais, e depositando em seguida, o espermatóforo, que é uma espécie de pequeno saco contendo os espermatozoides, no ducto genital feminino na base do oviscapto, um órgão alongado que permite a deposição dos óvulos, que termina na espermateca, receptáculo do sêmen do macho. Uma vez fecundada, e por meio dos pelos sensoriais, que cobrem a ponta do seu abdômen, a fêmea percorre espaços, analisando as qualidades do solo, à procura de uma terra solta, fofa e suficientemente úmida. Depois de encontrar a terra certa, a fêmea arqueia seu abdômen usando a extremidade do seu oviscapto, um órgão dotado de dentes funcionando como uma trefina, para perfurar o solo criando uma cavidade para pôr e enterrar seus ovos. Quanto mais penetra profundamente, mais o abdômen se estica até triplicar de comprimento, graças à distensão das membranas localizadas entre cada segmento do corpo do inseto.
Realizada a cavidade, a fêmea expele pelo seu oviscapito uma substância semelhante à espuma constituída por um ou mais tipos de queratinas, na qual aglutina-se a centena de ovos, entope o buraco com essa substância e abandona os ovos. Ao se misturar com a terra, e depois de secar, essa escória formará um envelope córneo resistente denominada oteca, na qual a incubação continuará por 12 dias a temperatura de 30 graus Celsius. Obrigada por assistir atentamente a este vídeo, desejando ver você novamente em breve no meu canal para outros. Curta, inscreva-se ativando o sininho de notificação e deixe seu comentário sem esquecer de compartilhar o máximo possível. Muito obrigada. Comente dando a sua opinião, pois é muito importante para o canal.